Audio Jungle. Oi, oi, criançada! Estamos aqui de volta. Tudo bem com vocês? Vocês estão obedecendo o papai e a mamãe? Estão fazendo os deveres de casa, estudando as liçõezinhas da escola? Então, se vocês estão de parabéns, vai ter a segunda historinha, a segunda parte da historinha da Corrie ten Boom. E eu tô muito animado para contar essa historinha para vocês. Então se animem também e depois que vocês assistirem, dê o seu like, né? Se inscreve se você não é inscrito. É um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, clica nele, você já vai ser inscrito. Aí tem um sininho, clica no sininho para todas as vezes que a gente fizer um vídeo novo, você ficar sabendo que tem um vídeo novo, tá? Depois você recomenda também esse vídeo para alguém, para aquela pessoa também assistir, um amiguinho que você ama muito. E fazendo isso, você vai estar falando do amor de Jesus para aquela criancinha, para aquele seu amiguinho. Por quê? Porque você está enviando a palavra de Deus para ela, que é o que eu estou fazendo para você agora, tá bom? Vamos cantar uma musiquinha para a gente começar, e começar bem animado, tá? Quero que vocês cantem junto comigo, se vocês souberem, tá bom? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora que você aprendeu, canta comigo. Coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Agora a gente vai prestar atenção na aulinha. Eu peço para vocês ficarem bem quietinho. Se estiver mexendo no celular enquanto assiste, para de mexer no celular. Para de fazer qualquer outra coisa, porque agora é um momento especial. É um momento em que o Papai do Céu vai falar com a gente. Fazendo um Papai do Céu bem gostoso, se você puder, feche o seu olhinho aonde você estiver, que o Tio Nanga vai fazer uma oração agora, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por poder estar aqui com essas crianças falando do teu amor. Abençoe cada família, abençoe essas crianças, que elas possam se apegar em Ti e que elas fiquem firmes em Jesus, que é a nossa rocha. Senhor Jesus, abençoe então agora esse momento, essa aulinha, que essa lição possa ser passada da melhor forma para eles, para que eles possam entender o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, amém. Então tá, agora eu quero falar sobre a Corrie ten Boom. Lembra que a gente já contou a primeira historinha? Eu não vou nem recapitular, porque se você não lembrar, você vai ter que voltar no primeiro episódio e assistir o primeiro. Então vamos lá. Aqui é um episódio agora diferente. A Corrie e o papai dela estavam descendo para Amsterdã. O que será que o papai da Corrie tinha para fazer em Amsterdã? O papai da Corrie, ele tinha um trabalho. Ele era relojoeiro. Relojoeiro? O que é relojoeiro? Ele pegava relógios e consertava. Então relógio de parede, relógio de pulso, todos os relógios ele consertava. E as pecinhas dos relógios só vendia em Amsterdã, que era um lugar meio distante. Deixa eu ajeitar a câmera aqui.
Era um lugar meio distante, mas era só lá que vendia. Então o papai da Corey pega a Corey e eles vão de trem. E ela vai admirando a paisagem, admirando tudo que acontece no meio do caminho. Tem um certo momento em que começa a chegar perto de umas casonas de rico, aquelas coisas lindas, e ela vai admirando, ela e o papai dela apontando para as coisas e conversando. Muito legal, até chegar em Amsterdã. Quando chegou em Amsterdã, lá em Amsterdã tinha um relógio muito lindo. Ele ficava exposto para todo mundo ver. É como se fosse aqueles relógios de igreja católica, sabe? Que fica exposto na praça. E ele era o relógio mais certo. E o papai da Corey, ele tinha um relógio na casa dele, preso na parede, que todos os relógios dos clientes, quando ele arrumava, ele acertava por aquele. Ele olhava o relógio e acertava o reloginho do cliente ali na mão por aquele. Só que aquele relógio da casa dele, ele acertava por aquele de Amsterdã. Como que ele fazia então? Ele levava um relógio bom, ele chegava, olhava para o relógio de Amsterdã, acertava o reloginho e chegava em casa e acertava o que estava na parede. Quando ele chegou em Amsterdã, ele notou que o relógio dele estava 2 minutos adiantado, então ele arrumou. Só que lá em Amsterdã, ele foi para fazer negócios. Aí quando ele voltou, lembra das tias? Tinha a tia Ana, a tia Jane, a tia Bel, lembra? Essas 3 tias estavam preparando o jantar. Só que a tia Ana, ela tinha um segredinho. Ela conseguia fazer o jantar, ela fazia um tipo de um milagre. Então ela pegava, porque eles tinham muito pouco comida, pouco dinheiro naquela época, né? Então ela pegava, ela conseguia fazer render a comida. Descascava as batatas, fazia aquela sopa e punha sempre um pouquinho mais de água, porque eles tinham o hábito de receber visita inesperada todos os dias. Então todos os dias sempre alguém tocava a campainha e o pai da Corey chamava a pessoa para dentro e acabava comendo junto. Só que o pai da Corey, ele tinha um costume. Depois da refeição, na hora da refeição, todo mundo tinha que comer junto, conversando, olhando no olho. Não aquele negócio, um na TV, outro no celular, não existia celular, mas não podia se espalhar, todo mundo junto. E depois da refeição, eles costumavam sentar e ler a Bíblia, ler um salmo, conversar um pouco e cantar um pouco, né? Eles faziam isso. Aí a tia Ana preparou aquele jantar maravilhoso, nisso tocou a campainha e apareceu mais uma pessoa. Então ela foi, pôs um pouquinho mais de água na sopa, ficou um pouquinho mais, mais caldosa a sopa, mas ficou gostosa. E a tia Ana tinha um costume. Na mesa do jantar, ela punha uma caixinha, chamava a caixinha das bênçãos. Aí todo mundo que estava comendo, se tivesse alguma moedinha, alguma coisinha, colocava naquela caixinha. Porque ela usava aquele dinheiro para poder evangelizar. Ele pegava aquele dinheiro, comprava comida, comprava as coisas para ajudar pessoas, tá? Então ela tinha a caixinha das bênçãos. O que você faz com o seu dinheirinho que sobra no seu bolso ou que você ganha do papai? Você gasta só com você? Você é do tipo que todo o dinheiro que ganha compra brinquedo, compra as coisas e o que sobra ainda compra doce e não reparte com ninguém? Se você faz isso tá errado, tá? Porque Jesus ensina a gente a dividir o que a gente tem. Então a tia Ana já foi pondo isso na cabecinha das crianças desde pequeno e a Corey aprendeu isso. Até a Corey punha moedinhas lá. Acabou o jantar. Aí o papai da Ana chamou todo mundo para ler um salmo. O pai da Corey, ele leu o salmo que ele mais gostava, Salmos 1. É um salmos que mexia muito com o coração dele. Ele leu e explicou tudo para os 2 visitantes que estavam lá. E daí, um deles falou assim: eu precisava conversar muito com o Sr. Tim Boom. Posso conversar com o senhor em particular? E o Sr. Tim Boom pegou ele e levou para o porão, que é a relojoaria dele, onde ele consertava os relógios. E você quer saber o que aconteceu? Então, não perca o próximo capítulo, porque agora a gente vai falar sobre o que as tias estavam fazendo nesse momento. Enquanto o Sr. Tim Boom estava conversando com ele na relojoaria, as 3 tias, a tia Ana, a tia Bel tá aqui, a tia Ana, a Jane
e a tia Bel, elas três estavam na cozinha conversando, batendo um papo e as crianças correndo por ali. Só que a tia Bel, ela trabalhava na casa dos ricos, né? Ela era babá, ela cuidava também, limpava a casa, cuidava das crianças dos ricos e ela então tinha pego um costume meio chato. O costume de ficar prestando atenção nos ricos, o que eles faziam e depois querer julgar quem estava em casa. As crianças corriam, aí ela falava: para menina, não corre, filho de rico, não faz isso que você está fazendo. Para menina, não faz isso, o filho dos ricos não fazem isso que você está fazendo. E ficava fazendo isso, acabava ficando muito chato. A Corey não gostava, ela pegava até desviava. Então acontecia que as crianças faziam muita bagunça e a tia Bel puxava a orelha delas. Só que as crianças já estavam de saco cheio, né? Então saíram da cozinha, foram andar e as três tias começaram a conversar também sobre uma coisa que estava acontecendo na cidade. Na cidade da Holanda, onde eles moravam, acontecia o seguinte: tinha muitos soldados. Então, vamos supor, em cada bairro tinha uma tenda que era onde ficavam soldados, cuidando do bairro, cuidando da cidade, de tudo. Esses soldados, nos momentos de folga, bebiam, jogavam, ficavam fazendo coisas que acaba até dando briga às vezes, né? Porque estão jogando, saía briga, bebia, fazia coisas erradas. E as três tias pensaram o seguinte: a tia Bel falou o seguinte, falou: vamos promover um culto. A gente faz uma tenda e chama os soldados para prestarem atenção na palavra de Deus. Elas tiveram uma boa ideia e começaram a evangelizar alguns soldados. Até teve um soldado, ele entrou na tenda e viu que lá tinha um órgão. Aí ele pegou o órgão e começou a tocar um hino, uma música que ele sabia. Ele começou a tocar. E a tia falou: nossa, tá aí, eu vou agrupar todo mundo então e usar o dom que eles têm. E daí até pegou e pediu pra Corey, falou: Corey, vem aqui, você poderia ensinar a minha sobrinha Corey a tocar um pouco de teclado? Né? O órgão, ele é um tipo de um teclado, só que antigamente é aqueles de madeira, grandão, né? E daí ele falou: claro, mas é claro, eu posso. Então ele começou a ensinar a Corey a tocar teclado. Ia ser muito útil para os momentos de evangelização que eles fossem fazer, né? A Corey saber tocar os hinos. E a irmãzinha dela também, a Nolly, a mais velha, também começou a aprender a tocar órgão. E as duas eram muito úteis nos momentos de culto, nos momentos em que eles paravam para ler. E então, nas folgas dos soldados, quando eles folgavam do seu serviço, né? Eles faziam aquele culto, a tia Ana, a tia Jane, o pai da Corey, toda a família fazia aqueles cultos bem bonitos. E então, a Nolly e a Corey, as duas, elas aprenderam muito bem a tocar e elas poderiam ser cada vez mais úteis no serviço do evangelismo. Então vamos lá, vamos revisar a historinha. A Corey estava crescendo numa família em que amava a Jesus. A Corey, ela foi crescendo, com 5 anos ela aceitou Jesus no coraçãozinho dela. Então ela decidiu seguir uma vida como Jesus gostaria que ela vivesse, certo? A família da Corey começou a evangelizar os soldados da região. Nesse momento, um dos soldados tocava órgão e começou a ensinar ela. Nisso ela conseguiu ser mais útil. O que a gente está fazendo quando a gente começa a aprender de Jesus? Você só vai na igreja só por ir? Só para poder brincar nas brincadeirinhas, para poder pintar um papel? Não, a gente vai porque a gente tem que aprender como ensinar, né? A gente tem que aprender como fazer, como evangelizar e levar mais crianças para o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é salvação. O mundo só traz perdição, tá bom? Você quer saber o que acontece depois daqui? Então volte na próxima aulinha. Se você apertou o sininho no YouTube, você vai receber a notificação de quando vai ter a próxima aulinha, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e um beijo para todos vocês.